Aleluia. Salve, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você que está muito feliz com o nosso Senhor e Salvador, acenda com a mão assim. Se você trouxe glória, dê glória a Deus bem forte. Se você trouxe aleluia. Se você trouxe glória, com aleluia, com palmas, exalte, glorifique ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois desde o começo do culto ele já se faz presente na minha e na sua vida. Aleluias! Quero saudar os amados irmãos da nossa live, também das redes sociais, nossa pastora Aurelina e os amados irmãos que nos acompanham aí pela internet. Que Deus tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Quero já ministrar algo que Deus colocou em meu coração, que está chegando o dia de paz aqui neste lugar. Vamos viver dias de paz, dias de sossego nessa hora. Porque quando as guerras se levantam e o inimigo também se levanta, é para cair. E é para cair por terra e o nome do Senhor ser glorificado. Hoje vamos viver dentro da palavra de Deus um mix de emoções, um mix de humilhação, um mix de redenção aos pés de Jesus Cristo e também um mix de saber que Deus, ao mesmo tempo que Ele prova o homem, ao mesmo tempo Deus Ele exalta o homem na terra. Mas Deus só exalta aquele que se humilha. Preste bem atenção a isso. Aquele que tem soberba e orgulho e nariz empinado, Deus tem prazer em abater a esses e mostrar que quem manda, quem faz e quem acontece é Ele. Aleluia! Abram vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 38. Vou ler 2 versículos. Culto da família. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Jesus que fala na terra. Aleluia! Hoje é culto da família. Aleluia! Vamos pregar dentro da família. Hoje é o 5º elo da nossa campanha, humilhai-vos, pois, perante as potentes mãos de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Meu Deus! Vamos trabalhar dentro da humilhação. Hoje nós, mais uma vez, vamos aprender o que é se humilhar a Deus. E Deus vai nos mostrar que quando a gente está nos caminhos dEle, com o nosso coração com retidão, Ele prepara uma bênção maravilhosa para entregar a mim, a ti, e uma bênção com honra. Aleluia! Gênesis capítulo 38. Peço perdão. Gênesis capítulo 39. Você coloca na lousa aí, por favor. Verso de número 4. Vou ler com os amados irmãos na lousa para a gente ganhar tempo. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Todos acharam? Acompanha aqui pela lousa. Glória a Deus! José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Preste bem atenção nesse versículo, viu? Esse é o versículo chave da noite. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Só até aí. Deus vai falar ao seu coração, eu creio. Aleluia! Hoje, como foi dito na escola bíblica da sexta, que a gente tem que tomar posse. É tão glorioso na nossa vida a gente se vestir bonito assim, né? Todo no terno, e a gente olhar para nós mesmos no espelho e dizer assim: eu sou embaixador de Cristo, onde eu pisar a planta dos meus pés. Glória a Deus!
Eu sou aquele que leva o alimento, que leva a palavra. E isso é honroso. Não é motivo de nenhum de nós nos envergonharmos de termos esse título de embaixador de Cristo na terra dos viventes. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 39. Eu quero dar aqui o título a essa ministração, que vai ser, e você olha para seu irmão aí com muito amor e reverência. O título é assim: a essência de Deus em dias de humilhação. Olha aí para seu irmão, fixa os olhos no olho do seu irmão aí, diz: irmão, a essência de Deus em dias de humilhação. Porque se não tiver a essência de Deus na minha e na sua vida, é problema. Na hora que a humilhação chegar, Meu Deus. só Deus tendo misericórdia da gente. Aleluias. Na Bíblia, a palavra essência pode ser entendida como a verdadeira natureza ou caráter de algo ou de alguém. Aquilo que define e o distingue. Refere-se ao que é fundamental, ao cerne de algo, sua identidade mais profunda em relação a Deus. Sua essência é frequentemente associada ao amor, à misericórdia e à santidade. Deus poderoso. Humilhação, ou no texto base dessa nossa campanha, que é humilhai-vos, quer dizer fazer-se humilde ou mostrar humildade. No texto religioso de 1 Pedro, significa submeter-se à vontade de Deus, reconhecendo a sua própria pequenez diante da sua grandeza. Em um sentido geral, implica ao reconhecer suas limitações e não se considerar superior aos outros. A frase humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus em 1 Pedro, por exemplo, sugere que os cristãos devem se submeter à autoridade e ao governo de Deus, confiando em sua sabedoria, poder. Isso não implica em autonegação e inferioridade, mas em reconhecer que Deus é a fonte de tudo e que Ele pode exaltar aqueles que se humilham. Preste bem atenção no que o texto de 1 Pedro diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que nada mais é que você se render à vontade de Deus e ao poderio de Deus totalmente na minha e na sua vida. Texto que acabamos de ler no livro de Gênesis vai falar sobre José do Egito. Eu acredito que todos aqui entendem e conhecem esse texto, se vacilar até de cabeça para baixo. A Bíblia vai nos dizer que Jacó habitava nas terras das suas peregrinações na terra de Canaã. E a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava José com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia-lhe uma má fama deles a seu pai. Vamos começar pelo que significa você ser totalmente rendido à vontade de Deus. José, no texto, 17 anos. José já trabalhava, já ajudava seus irmãos mais velhos a apacentar as ovelhas de seu pai Jacó. Algo de interessante na vida de José, na vida dessa família, é que ele já começou a botar a mão no arado muito cedo. Diferente dos dias atuais que vivemos hoje, que muitas das vezes, dentro de uma casa, quando tem 2, 3, 4, 5 filhos, ainda existe aquele lance de o pai ou a mãe ter a preferência por um desses filhos. Isso é muito perigoso,
Mas daqui a pouco eu vou te trazer à luz da palavra o porquê Jacó chegou a esse nível de dizer: Jacó amou mais a José do que aos outros. E muitas das vezes a gente tem que saber separar as coisas, saber separar o que você fica, gostar mais de um e não gostar do outro, mas vai ter um desses filhos que vai se destacar mais do que o outro, que é o caso de José. Aleluias. E José muito novo, e muitas das vezes hoje tem um dizer mundano que diz assim: mente vazia, oficina do... Não precisa nem a gente falar. Quando a pessoa está com a mente vazia. Esse jovem já tinha o que fazer com 17 anos. Ele não ficava em casa de boa, assistindo a Netflix, bebendo uma Coca-Cola bem gelada e com uma panela de pipoca do lado, vendo o tempo passar, vendo o propósito de Deus passar na vida dele, mas sim, ele já estava no campo ajudando a apacentar as ovelhas de seu pai Jacó. Então José já tinha o que fazer. E muitas das vezes, irmão, os pais estragam os filhos, porque hoje eu falei numa última pregação minha aqui, e essa geração atual de hoje é totalmente diferente da antiga. Que eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, eu tenho 41, imagine, já era para eu estar aposentado, mas naquele tempo com 8 anos não podia assinar minha carteira, mas isso me gerou uma integridade, um caráter humano de saber reconhecer o suor do meu rosto para ganhar o pão de cada dia, para saber o trabalho que minha mãe tinha para construir ali o patrimônio dela, de meu pai, e eu ali ajudando. 8 anos de idade, não pense que foi escravidão infantil na minha vida, não, que eu fazia com muito prazer. Eu já vendia picolé no Carneirão quando o time daqui da cidade era time. E eu vendia 100 picolé no primeiro tempo, voltava correndo do Carneirão pro loteamento para perto da casa do nosso evangelista Zé Hilton, botava mais 50 e voltava, não chegava nem na metade do caminho, já tinha vendido os 50. Ano de 2004 foi quando o real entrou em vigor, foi a primeira vez que eu... 94, se não me fala a memória, confere? Foi a primeira vez que eu peguei uma cédula daquela verde, 2.750 cruzeiros. E ali eu aprendi a dar valor ao trabalho. E isso não me machucou e não me matou, eu estou vivo até hoje. E muitas das vezes a juventude está dentro de casa precisando de uma ocupação. E uma boa ocupação, um trabalho de meio turno, ou para aprender uma profissão na vida, porque se eu não tivesse entrado no ramo que eu trabalho hoje, se eu não tivesse um interesse novo, o que é que seria de mim hoje, nos dias atuais? E José estava ali ajudando o seu pai para o pão de cada dia. José não tinha tempo a perder. Aleluias. José não tinha tempo de estar brincando de fazer nada, mas ele estava ali trabalhando e fazendo o que é certo e verdadeiro, porque desde jovem José era temente ao Deus de seu pai Jacó. E agora a gente vai passar por um negócio, mas o caldo vai engrossar mais um pouquinho. José, desde novo, na presença de Deus, olha, sem relutar aquilo que Deus queria para a sua própria vida. Vendo os passos de seu pai Jacó, José trilhava o mesmo caminho, de temor e tremor na presença do Deus vivo. E a Bíblia nos diz aqui que ele trazia má fama dos seus irmãos a seu pai. Isso não quer dizer que José entregava seus irmãos, mas José trazia a má fama dos seus irmãos, tudo aquilo de errado e errôneo que seus irmãos faziam. E se você ler um pouquinho a Bíblia vai nos dizer que o irmão mais velho de José, ou melhor, vou deixar bem esclarecido isso aqui, o primogênito, o primeiro. Eu já ia fazer a pegadinha do pastor aqui, que eu ia falar o filho primogênito Siquém, para ver se alguém ia levantar a mão aí, mas o nosso pastor Zé Bispo já falou. Rubem, primogênito primeiro, aquele que era para herdar a herança,
aquele que é para ser o cabeça do lar, o cabeça da família, aquele que é o primeiro do clã, que foi que Rubem fez, deitou-se com a mulher de seu pai. Aí eu vou mais para frente, Simeão e Levi. Sua irmã Tamar foi tomada pelo siquemita Siquém, mas o siquemita tomou ela para casamento, para morar com ele, para ser sua esposa. E eles fizeram uma aliança com Amor e com Siquém. E depois para ele mataram todo mundo. Todo macho foi passado a fio da espada. E Jacó ficou muito mal com isso. Mais para frente um pouquinho, antes de José ser vendido, aleluia, o negócio é pesado. O seu irmão Judá se deita com a sua própria nora, sem saber, é claro. Mas o que eu quero trazer de reflexão para mim e para você nesta noite: os seus irmãos não tinham temor de Deus no coração. Os seus irmãos praticavam coisas que aos olhos de Deus era abominável. Se prostituíam. Ele foi apacentar as ovelhas do pai, passou no vale e estava lá a mulher ao caminho, que era sua própria nora. E a Bíblia diz que ele adentrou a ela e gerou um filho. Antes disso, quando ele tomou a sua nora para casar com o seu primeiro filho, a Bíblia vai dizer que o primeiro filho dele, ele não fazia coisas agradáveis aos olhos de Deus, e Deus o matou. Aí ele pegou Onã, seu segundo filho, para adentrar sua nora, para ter a descendência do seu irmão que morreu. E Onã também fazia coisas que aos olhos de Deus não edificavam o nome do Senhor. O que foi que aconteceu com Onã? Morreu também. Só que o seu terceiro filho era pequeno e tinha que esperar ele crescer. E ele cresceu, e o acerto que Judá fez com sua nora não foi cumprido. Por isso que ela foi para aquele lugar esperar ele passar, e ali infelizmente aconteceu o que aconteceu, e ela gerou dele. Então eram homens que não tinham temor de Deus no coração, que precisavam aprender mais. E fica muito claro: quando eu e você tem temor e humilhação na presença de Deus, não vamos compactuar com o que é errado. Não vamos trazer isso para a nossa vida e ficar passando mão na cabeça e alimentando o ego. Aleluia! O que é certo, o que é errado é errado. É assim que funciona na presença de Deus. E José, desde pequenininho, crescendo em graça e sabedoria na presença do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, e isso cabe à igreja, nós, como povo de Deus, pode ter certeza que quando um se destaca, porque posso vos dizer nos dias atuais, quando cada um de nós se posiciona em humilhação a Deus para viver o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente tem um posicionamento, e o melhor posicionamento de um homem e de uma mulher de Deus é servir a Deus. E quando você presta o melhor serviço, que seja para homens, mas você presta o melhor serviço porque você é servo de Deus, alguém vai se levantar com inveja contra a sua vida. Isso é notório. Meu Deus, é forte, Jesus. Alguém vai se levantar contra você. Mas eu tenho um conselho: não se irrite com isso não. Não tem que guiar com isso não. Que isso mostra a virtude de Deus e a essência de Deus na minha e na sua vida. Aleluia! Não adianta, irmão, você querer fazer a obra de Deus com sinceridade e com
verdade, com amor e com temor, e um irmão do lado, seja lá quem for da sua família, se levantar contra você, vai se levantar esse diabo para cair por terra no nome de Jesus. Aleluia! Ponto 2. Quando você se posiciona para fazer aquilo que é na direção de Deus, você vai atrair ódio, aleluia, e ira. Alguém não vai gostar e vai se irar e vai querer tramar contra você. Meu Deus! É muito, hein, pastor? É muita trama. É, pastor. Não é pouca, não. Aqueles que batem no nosso ombro e diz que é irmão em Cristo. Aquele que bate no nosso ombro e diz que é servo de Deus. E aquele que bate no ombro e diz que é família. Meu Deus! É esses que estão armando cilada para nossas vidas. E se a gente não tiver com os olhos espirituais abertos na presença de Deus, Deus desfaz o laço, não tem para onde correr, irmão. Não adianta o inimigo armar laço para pegar eu e você, porque se a gente está com verdade na presença de Deus, o laço é quebrado. Aleluia! É maravilhoso, Deus! Quer ver uma coisa que é maravilhosa? Porque a gente tem que comer o rolo. Olha, o rolo desse livro, a gente tem que mastigar. Temos estudiosos que dizem, leia 70 vezes o mesmo capítulo. Aí você vai mastigar ele direitinho. José sonhador. Imagine aí. Eu sonho muito. E eu tenho um sonho na minha vida. Eu sei que Deus vai concretizar. E se você tem sonho, continue sonhando. José, agora, um servo autêntico de Deus, que tem a essência de Deus, que tem a pureza de Deus. José foi tão puro que Deus lhe deu 2 sonhos e ele chama seus irmãos para contar o sonho, sabendo que os irmãos dele não tinham possibilidade alguma de chegar perto dele e falar assim: Shalom, minha missionária. Não podia dizer a paz, porque os irmãos só viviam em pé de guerra com José. Porque assim, irmãos, quando eu e você anda na presença, pode ter certeza do que eu vou lhe dizer aqui agora. Eu e você é pedra de tropeço no caminho daqueles que praticam iniquidade. Meu Deus! Não tem para onde correr. Aqueles que gostam de pecar não vai gostar de mim e de você de hipótese nenhuma. Você vai ser uma pedrinha na frente ali, que ele vai tentar lhe tirar da jogada, mas não tira não, que Deus não deixa. Aleluia! Porque você está vivendo a verdade de Deus na sua vida com sinceridade e amor. E é isso que vale para Deus. A Bíblia diz que Deus não resiste ao coração contrito e quebrantado, que anda em verdade. Aleluia, na sua presença. E José conta os seus sonhos. Nem ouve, meus irmãos. Os irmãos em tempo de matar, armando para matar o próprio irmão. E eles ainda dão ouvido, naturalmente, dão ouvido a José. E quando José conta inocentemente seus sonhos, o primeiro os irmãos, gente, assim curva. E depois o pai ouve, mas o pai é temeroso, porque depois leia, quando você chegar em casa, e a Bíblia vai dizer que Jacó guardava aquilo no seu coração. Sabe por que Jacó guardava? Porque Jacó sabia o que ia acontecer, sabia o propósito daquele homem na terra. Seu filho, o filho da sua velhice, o filho da sua mulher amada, que a Bíblia vai dizer que José era formoso. E se você voltar lá atrás, quando Jacó conhece a sua esposa Raquel em Padã Arã, a Bíblia vai dizer que ela era linda. E não tem como a mãe ser bonita e os filhos saírem feios. Eu tiro por minha mulher que é linda e meu filho gatão tá lindo. Eu sou mais ou menos, mas glória a Deus, aleluia. Não adianta vocês lindos de Jesus
da luz e o filho não sair gatinho. Então, José vem da linhagem da sua mãe, bonito, formoso, inteligente e a parte melhor, temente. Sempre humilde na presença de Deus. Contou a seus irmãos, seu pai, meu Deus, o que é que esse menino está falando, meu Deus? Esse menino está querendo me colocar em apuros. E José recebe uma capa de seu pai. Veste, viu? Eu não prego doutrina não, longe de mim tal coisa. Mas ó, José recebe aquela capa, não vou dizer também que é colorida, mas uma capa muito bonita de seu pai, que na época representava poder, o primogênito que tinha que receber aquilo. E seus irmãos se enfureceram ainda mais com aquela atitude de Jacó. Segue-se para frente, ele é vendido, comprado por Potifar, que é a parte maravilhosa, que quando eu e você se humilha na presença de Deus, podemos estar passando o que for, por amor da nossa vida, Deus faz coisas extraordinárias acontecerem. Aleluia! Mesmo que esteja doendo, mesmo que a corda esteja apertada, mas quando Deus vir lá dos seus altos céus e sentado no seu sublime trono, Ele olha para mim e para você com aquele olhar de amor dele e diz: por amor de ti eu vou te abençoar. Aleluia! E Deus tem bênção para derramar nesta noite na vida de pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Potifar, chefe da guarda de Faraó. Acredito eu, conjectura minha, que quando Potifar vê aquele jovem robusto, bonito, Potifar ia querer comprar um escravo magro, mostrando a costela, a pele. Não, aquilo chamou a atenção de Potifar. E o propósito de Deus está em andamento. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus na minha vida. O plano estava tomando forma. E muitas das vezes o nosso problema, irmãos, que muitas das vezes a gente quer olhar com a ótica da carne. E a gente não olha com a ótica espiritual que Deus nos deu para discernir o que é carnal e o que é espiritual. A gente muitas das vezes pega uma coisa que é espiritual e quer transformar numa carnal. Não é assim que funciona. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus dá o espírito de discernimento àqueles que pedem. Você quer inteligência para entender qual é o discernimento dos espíritos? Peça que o leitor não lance rosto. Mas peça com e com o que foi pregado aqui hoje. Peça com fé, sem duvidar. Que Deus derrama. Aleluia. Aleluia. E José chega à casa de Potifar. Eu estou aqui com o esboço todo aqui, mas a dimensão é outra. Aleluia. José chega à casa de Potifar, chefe da guarda, um egípcio, que a Bíblia diz varão egípcio. Naquela época, Faraó não poderia de hipótese nenhuma colocar um chefe que fosse de outra nação para governar o seu exército, para tomar conta da sua prisão, das suas cadeias, porque ele correria o risco de ser traído. Por isso que a Bíblia cita varão egípcio. Então era um homem idólatra, um homem que não conhecia Deus. Mas quando José adentra seu lar, acredito eu, conjectura minha, ele é colocado ali no quintal da casa, e ele, José, com um olho, com uma visão expandida, uma visão que explana muito mais do que a ótica da carne,
É o que a gente crê tem que fazer, que muitas das vezes a casa está na desordem, a gente tem o poder de organizar a casa, mas a gente não organiza. José olha o que está ao redor, e é o que está acontecendo muitas das vezes aqui nesse lugar. A casa está sendo colocada em ordem. Aleluia! É necessário mudança. Meu Deus! E José coloca suas mãos ungidas nas coisas de um varão egípcio. E José começa a trabalhar. Aquele jovem de 17 anos começa a colocar a mão na massa. E mediante ele colocar a mão na massa, seu senhor está lá só de espreito observando o que ele está fazendo. E as coisas na casa de Potifar vai ganhando forma, vai ganhando vida, porque onde eu e você chegar, a luz dissipa as trevas. Aleluia! Acredito eu que quando Potifar vê a diferença no seu lar, rapaz, tem alguma coisa diferente nesse jovem. Esse homem aí é diferente daqueles que trabalham aqui há muito tempo. Tem algo nele que os outros não têm. E ali a Bíblia vai dizer, os versículos que eu li: José achou graça aos olhos do seu Senhor, e ele o pôs na sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Irmãos, vou repetir mais uma vez, e eu, com meu espírito de gratidão a Deus, eu olho todo dia para mim no espelho, quando eu acordo, eu falo assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu para servir, para eu ter uma serventia na sua casa, para eu fazer algo para que edifique o seu santo nome, e para que minha vida seja usada para que impacte outras vidas. Glória a Deus! Isso é honra, irmãos. Isso é essência de Deus, que não pode, em hipótese nenhuma, ser perdido e esquecido na minha e na sua vida. Verdade. Onde nós pisarmos a planta do pé, a gente tem que se lembrar disso. Eu sou embaixador de Cristo. Eu não sou qualquer um. Eu sou servo do Deus vivo. E Deus vai usar a minha vida aonde quer que você esteja. Na escola, na faculdade, no trabalho, no supermercado, seja lá onde for, Deus vai usar a sua vida de uma forma ou de outra para abençoar outras vidas. Aleluia! É o nosso dever ser canal de bênção de Deus nessa terra. E José coloca a ótica do Espírito para funcionar aí. José vendido como escravo. Praticamente José estava preso na casa de Potifar. Mas José íntegro dentro da casa do seu senhor, um S minúsculo, honrando ao Senhor que o comprou, fazendo tudo por amor ao Deus que ele servia. E tudo que se faz com amor a Deus é inevitável dar errado, só dá certo. E José está fazendo, José está botando a mão, José está abençoando. Tira esse vaso, bota aqui, fica mais bonito. Acredita, eu conjectura minha. A mulher de seu senhor, olha, esse negócio está muito transformado aqui nesse lugar. Meu Deus, aleluia. E aí os olhos dela se abrem de outra forma, mas ele continua seu caráter em Cristo apurado, continua servindo ao ponto do seu Senhor o colocar tudo que ele tinha nas mãos de José, tudo de confiança. A partir de hoje é tu que administra. Receba do crente. A partir de hoje é tu que administra. Você foi chamado para isso, para receber honra de Deus na presença do Altíssimo. Só não pode deixar a soberba subir. Só não pode levantar a ponta do nariz para cima, porque
Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Seu Senhor só diz: aqui, você só não toca nela. Acredito eu, dentro do meu coração, que isso nunca passou pela cabeça de José. José não tinha tempo a perder com essas coisas. A sua mocidade foi na presença de Deus. Jacó sabia, José sabia que o dia de seu casamento ia chegar e ia conhecer alguém que o amasse, que o respeitasse e que temesse ao Deus que ele servia. Mas José estava ali vivendo o propósito de Deus, que Deus estabeleceu para ele. E muitas das vezes falhamos porque não queremos viver o propósito de Deus. É porque às vezes aperta o negócio e a gente não quer que seja dessa forma, porque a gente quer do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Se fosse do nosso jeito, não dava nada certo, não, meu irmão. Se a gente fosse fazer do jeito que a gente quer, a igreja fechava. É por isso que Deus levantou uma liderança. Deus instituiu homens e mulheres para estar à frente, para ditar a regra do jogo. E é necessário eu e tu crer nisso. Porque se Deus nos deu espírito de discernimento, a gente vai ver Deus no negócio. Se não for de Deus, não prevalece. Mas quando Deus está no negócio, há mudança. Aleluia. A glória de Deus na casa. A perfeição do Pai no lugar. E é isso que Deus está fazendo aqui. É isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E a mulher de seu Senhor cria um assédio terrível contra a vida daquele jovem. Todos os dias que José estava ali, a mulher queria oprimir ele. Vem e deita-se comigo. E José, não. Irmãos, muitos dessa época e muitos da época de hoje se curvaria a isso. Se deixaria levar pelas emoções e cometeria esse ato miserável aos olhos de Deus, que é o adultério. Adulterar. José, aleluia, meu Deus, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha o discernimento de uma pessoa espiritual que tem Deus no coração. Primeiro José fala: como Deus me honrou de tal forma que eu cheguei aqui como um Zé Ninguém e tomo conta de tudo. Aleluia! Pecaria contra esse Senhor que é esse minúsculo. Cometeria esse mal contra ele que confiou tudo nas minhas mãos. E ainda contra o meu Deus. Aleluia! Nunca farei isso. Nunca me deixarei levar pelas emoções, pela carne. Por isso que nós devemos viver uma vida de santidade com Deus. Para no dia que o pecado bater na porta, a gente ter vigor e presença de Deus para rejeitar o pecado. Porque você rejeita o pecado, você rejeita o diabo. E Deus opera milagre na minha e na sua vida. Aleluia! E esse jovem soube discernir direitinho o que era certo e o que era errado. E disse não ao pecado, mostrando mais uma vez o Deus que ele servia. Que aonde a gente estiver, Deus tem que ser visível na nossa vida. Aonde nós estamos de roda de conversa, as pessoas têm que entender: vamos parar essa conversa porque ali é servo de Deus. Estamos ouvindo alguma coisa, alguém vai ter que se tocar que aquilo tem que cessar.
Não podemos, irmãos, encobrir a grande luz que resplandece nas nossas vidas. Não podemos tapar o sol de Deus na nossa vida com uma peneira, um guarda-chuva, e em vez de ter o sol virando, ter uma sombra. Aonde eu e você estiver, a gente tem que ser muito diferente. A gente tem que se humilhar e as pessoas reconhecer: rapaz, eu não posso. É unção pura na vida daquele homem, que eu estou sentindo aqui um arrepio, aleluia, porque nós somos diferentes da humanidade que vive aí fora. Nós não somos a mesma coisa que eles. E José mostrou dentro da casa desse egípcio que ele não era igual a ele, que ele não era igual a ela e que ele não era igual a ninguém que estava ali dentro. Ele era separado de Deus naquele lugar. Ele era separado, ele era enviado, porque o próprio Potifar chegou ao momento de ver. Agora, me explique isso no mundo carnal. Como é que um homem egípcio vai, a Bíblia, Moisés escreve que ele viu que o Senhor Deus era na vida de José. Um egípcio abria a boca. O nome Potifar quer dizer que era adorador do sol, adorador de imagem e escultura. Olhar para a vida de um ser humano hebreu e dizer: rapaz, Deus é na vida dele. Esse Deus aí que eles pregam é na vida desse homem. Tudo que ele pega, multiplica, quadriplica e por aí vai. Deus, aleluia. É porque a minha e a sua mão, os meus e os seus olhos, os meus e os seus ouvidos, a minha e a sua mente não foram feitas para a destruição, mas sim para a salvação. Aleluia! Essa mão que está aqui não foi feita para destruir nada não, mas foi para a construção daquilo que Deus determinou para mim e para você. Aleluia! E José sabia interpretar isso direitinho. Tudo que José coloca a mão prospera. Está achando pouco? Ele não cedeu a mulher de Potifar. Você que está sendo caluniado aqui, continue na presença. Você que está sendo julgado pelaquilo que você não cometeu, nem falou, nem viu, continue na brecha. Você que está sendo aqui injustiçado, faça como José. Dobre seu joelho. Feche a porta do seu quarto. Porque na hora certa de Deus, Ele vai bater o martelo ao meu e ao seu favor. Aleluia. E José, com paciência, esperou. A mulher de Potifar pega o manto. Olha a veste de novo. Isso aqui vai ser a prova do crime. Ninguém tinha uma veste igual a de José naquele lugar. E está lá a veste de José na mão dela, e ela incrimina José de algo que ele não cometeu. A Bíblia não nos diz aqui que José teve tempo de se defender. A Bíblia diz que quando ela contou, e ela, o inimigo é sagaz, ela contou a mesma história 2 vezes, sem errar em hipótese nenhuma das palavras, para não cair em contradição. E quando Potifar ouve, a Bíblia diz que acende-se nele uma ira, e ele pega e já lança no calabouço. Mas, por amor de mim e de você, é que Deus continuamos prosperando. É por amor de mim e de você que muitos que estão ao nosso redor recebem a bênção também. Mesmo estando errado, respinga a bênção de Deus na vida desses. Entendeu? Porque você é canal. Aponta seu dedo de profeta para seu irmão e profetiza aí dentro que você é canal de bênção. A senhora é canal de bênção na vida dos outros. Aleluia! Você é canal de bênção. E José chega à prisão. Imagino eu, os criminosos mais perigosos da corte de Faraó estavam presos ali, José no meio, coitado, injustiçado.
Mas o homem que é temente a Deus e que se humilha na presença, não tem certos tipos de coisa. Não. José começa a colocar a mãozinha, vamos botar aqui. Conjectura minha, as latrinas daquele lugar estavam tudo suja. E hoje é um grande problema no meio do povo cristão. Que quando você recebe uma ordenança para lavar um banheiro, para passar um pano na igreja, para varrer um canto, aquilo ali é humilhação. Não serve para mim aquilo ali, porque eu sou evangelista agora, posso tocar a mão no vaso sanitário, jogar um bilux ali, uma água sanitária para ficar cheirosinho, porque os irmãos da igreja vão olhar assim, oxe, o evangelista lavando o banheiro da igreja. Pô, me convide para tu vir, para ver se eu não lavo direitinho. Eita, glória! Só precisa saber, né, a disponibilidade, mas chame, diga, lava esse vaso aí. E José botou a mão, começou a fazer as coisas na prisão. Daqui a pouco a prisão parecia uma mansão. Aí aqueles presos rebeldes, acredito eu, conjectura minha, a Bíblia não fala isso, mas eu creio que está José toda noite ali depois do café, da janta, pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas, e os homens que eram os mais perigosos começando a ficar mansos dentro da prisão. E o chefe da cadeia, o que é que esse homem tem? Que quando ele chegou aqui a coisa ficou diferente. A Bíblia vai dizer que o homem entrega tudo a prisão na mão de José. Aleluia! Deus entrega. E quando Deus entrega, Ele confia. Ele garante. E Ele exerce aquilo que apaz aos olhos dele na sua vida. Aleluia. E ali, José, mais uma vez, se destaca. Esse é o grande problema nosso, muitas das vezes. Eu e você é cheio, porque eu já estou profetizando. Você não tem um só, não, você é cheio de dons. Você não tem um só, não. Você crê? Você tem inúmeros. A questão é que a gente não quer botar em prática. A questão é que Deus dá e a gente não quer usar os talentos. A questão é que a gente sempre arruma desculpinha esfarrapada para não fazer. E eu não sou mais não, eu era assim, cheio de desculpa, eu moro longe, e não sei o que, e bererê, e não sei o que, e não vou. Acabou isso na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Ou a gente faz que nem José, ó, estica a manga, ajeita a gola e vai para dentro da obra, ou então a gente vai ficar na mesmice o tempo todo. É necessário a gente colocar nossos dons em prática. E aquele homem estava ali, com toda a limpeza, com toda a arrumação, o dom de colocar a casa em ordem. E o homem chega lá e não, a partir de hoje, menino, recebe aí, olha, um distante para ninguém sair não, agora fica com esse povo aí que agora toma conta deles, está dando tudo certo. A Bíblia diz que o chefe da prisão não se preocupou, não tinha cuidado com nada que tinha naquele lugar, porque José estava tomando conta de tudo com perfeição e amor de Deus na vida dele. E ali chega 2 empregados de Faraó. Deixa eu correr logo aqui para entregar o microfone que eu vivo com o meu diácono Henrique, que eu vivo na obediência. Chega ali 2 que cometeram um pecado, coitado. O copeiro mó e o padeiro mó. Um deixou a boca cair no copo e o outro deixou a pedra dentro do alimento. E Faraó, olha, escute bem aí, presta atenção. O diabo não perdoa, mas Deus perdoa e tem misericórdia, cura, libera e salva. O diabo não, mas Deus sim. Deus age com misericórdia. E ali aqueles homens chegam e o chefe da prisão faz o quê? Não, fique com eles aí, Patu. Você está achando que sua guerra é pouca? Tome mais 2. E às vezes a gente recebe algo, né? Não me dê mais não, porque eu já estou cheio.
Já tem muita coisa para resolver e você está trazendo mais. Mas se Deus lhe designou para isso, se Deus lhe confiou isso, é para você botar a mão e fazer. Acabou, fim de papo. Sem arrudeio, sem restrições. E José recebe-os, e aqueles homens sonham um sonho. E José olha para eles. É lindo, irmãos, quando você declara a Deus na sua vida. Os homens estão perturbados. E quem está perturbado, quando eu e você chega do lado, a perturbação bate em retirada. José encosta no... Esse semblante de você está caído desse jeito assim mesmo? Estão turbados assim dessa forma? A gente sonhou um sonho, mas não tem quem interprete. Eu estou conversando com esse povo todo dia aqui. Não é Deus que dá a interpretação, Ele que é o dono dos sonhos. Deus que é dono do meu e do seu sonho. É Ele que bota em operação e opera na minha e na sua vida. Não é eu e você que bota em prática, não é Deus que manifesta a glória dele para que o sonho aconteça e seja realizado na minha e na sua vida. E aí eles comem e conte aí para ver se a gente não dá o rolo ligeirinho. E eles contam. E José discerne na presença de Deus: tu vai voltar a dar o copo na mão, mas tu, no dia do aniversário dele, tua cabeça vai ser degolada. Imagina aí tu ouvir isso de um hebreu. E muitas das vezes Deus nos dá, já ortogou sobre cada um que está sentado e está aqui a tribuna. Deus ortogou na minha na sua vida poder para desfazer o mal. E eu fico com medinho de repreender o que está errado. Deus está ali ministrando, fale. E eu, mas aí eu vou jogar pedra no telhado dele, vai ficar de mal de mim, eu vou perder uma boa amizade. Tem isso no Evangelho? Tem. Claro que tem. Eu não vou repreender minha irmã não, porque ela é missionária, aí ela vai ficar de biquinho comigo, vai ficar me olhando de cima para baixo. Papai. Mas aí vão escrever o João na sua primeira carta. Confessai vossos pecados uns aos outros, exortai em amor uns aos outros. Se a Bíblia está me dando essa legalidade e poder para que eu exerça o meu ministério com eficácia, eu vou ficar negando isso porque mesmo? Do mesmo jeito que Deus me deu o poder para eu corrigir, Deus também me deu o poder para me corrigir. Verdade. E eu tenho que aceitar isso de bom grado. Se é o céu que tu quer morar comigo, lá não vai ter negócio de biquinho e ficar medindo de cima para baixo dizendo que tu é melhor e eu sou pior, não. Quem foi que disse que a gente vai ter tempo para fazer isso lá? A gente só vai ter lá tempo que está. Glória, glória, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o tempo que nós vamos ter. Tempo de qualidade. Que eu não ouso nem falar que é 24 horas. É eternidade, meu irmão. É eterno. Lá não vai ter escuridão, não. Lá é brilho o dia todo, todos os dias. E José interpreta. E a Bíblia diz que aquele copeiro voltou a dar o copo na mão do rei, na mão de Faraó, mas ele esqueceu de José. Abre teu entendimento. Muitas das vezes você vai ser esquecido pelo homem, mas você nunca vai ser esquecido pelo Deus que lhe formou e lhe criou. Aleluia! Pare de se firmar no homem. Se firme em Jesus Cristo, que foi Ele que morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Aleluia! Coração do homem enganoso. Senão Isaías não escrevia, Deus olhando do céu, submitando, meus caminhos é melhor que o teu, viu? Meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A Bíblia, em inúmeros textos, nos instrui a confiar plenamente no Deus Todo-Poderoso.
E esse Deus aqui, José pregava ele onde ele estivesse. Qualquer tipo de situação, José pregava ao Deus Todo-Poderoso. E o copeiro, a Bíblia vai dizer que se passaram 2 anos depois que o copeiro recebeu a honra de dar o copo na mão do rei novamente. Mas como Deus é justo e pratica a justiça dele na minha e na sua vida, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho. E Deus mais uma vez entra em ação ao meu e ao seu favor. E ele fica turbado com o que vê. E aí ele só está conversando, falando, vou chamar os meus astrólogos, vou chamar os feiticeiros da corte, que certamente eles vão adivinhar o que foi que aconteceu. Que sonho é esse? Vai dar a verdadeira interpretação. Mas aonde quer que eu e você esteja escondidinho na presença de Deus, Deus tira lá do monturo, Deus tira lá do lugar onde ninguém dá nada. Deus pega assim, ó, aquela coisa louca para uns, mas que para Deus é poder na terra. E fala, chegou a hora de usar novamente sua vida. Vou tirar você desse lugar e vou lhe colocar aqui para mostrar a você que eu sou o seu Deus. E ninguém interpretou. E aí está lá o copeiro morto, a lâmpada acende. Nos dias que eu estava infeliz, que eu estava turbado, que eu peguei contra o Senhor, que eu parei lá na prisão, lá tinha um hebreu, lá tinha um servo de Deus, lá tinha um filho do Altíssimo, lá tinha um homem cheio da virtude do Espírito Santo, que discerniu o meu sonho e o sonho do padeiro mor, e do jeito que ele contou, aconteceu. José profeta, e você tem que ser profeta de Deus nessa terra, porque a gente falar tem que acontecer, não é ficar jogando conversa fora, não. E José é lembrado, a Bíblia vai dizer, automaticamente o rei manda chamar José à presença dele, e a Bíblia vai dizer, cortaram o homem, cortaram os cabelos, fizeram a barbinha, davam as vestes, tomou um banho. Chega José lá todo robusto, todo bonito, depois de tanta humilhação. Mas a essência de Deus continuou na vida dele, independente do que estava acontecendo. Chega José à presença de Faraó. E a Bíblia não vai dizer aqui que ele se curvou a Faraó, não. Acredito eu que ele fixou os olhos no olho de Faraó. Conte seu sonho. Me conte aí o que você sonhou. E ele conta. E ele discerne no Espírito de Deus que habitava nele. E ele revela um profundo oculto e escondido daquilo que haveria de acontecer na vida do rei. É o que Deus quer, revelar o oculto e escondido na vida de muitos aqui. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. E é necessário a gente buscar o poder de Deus, se revestir da couraça de Deus nas nossas vidas. E isso é Bíblia, irmão. Com a Bíblia, com a palavra, consagre sua vida, que certamente Deus vai lhe abençoar com esses presentes do céu, coisas celestiais para Ele nos revelar, porque Ele nos ama. É por amor de nós mesmos que estamos aqui nessa noite. E para encerrar minha fala, aquele homem olhando ao olhar de Faraó, discerne tudo o que estava acontecendo. Muita gente, quem sabe, estava ali para morrer porque não interpretou o sonho. E aí Faraó, Deus, quando bate o martelo dele a meu e ao seu favor, o nosso justo juiz, aí a Bíblia nos diz, aleluia. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Aleluia. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há
tão inteligente e sábio como tu. O povo de Deus não é burro, não. O povo de Deus é inteligente e pratica o que é inteligente. Pratica frutos de muita sabedoria. O povo de Deus não é para andar em guerra, não. É para andar em santidade. O povo de Deus não é para andar caluniando os outros, não. É para andar edificando uns a outros. O povo de Deus não é para estar dentro da igreja arrumando contenda e confusão, não. Mas é arrumando e ajeitando a casa. Quer descanso de Deus? Quer paz? Pratique a justiça e faça a vontade de Deus. Para tu ver se tu não tem paz na vida. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir uma veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Deus quer colocar anel. Deus quer dar vestes sacerdotais. Aleluia. Deus quer lhe colocar em destaque de honra. O segredo é: se humilha, fica na presença do Eterno, faz a vontade do Eterno, pratica o que é bom aos olhos de Deus, porque no tempo oportuno Ele nos exaltará. Amém? Quero agradecer a minha rica oportunidade. Aleluia. Se tem alguém nesta noite, mediante a ministração dessa palavra, que necessita se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, ou que nunca aceitou Jesus e quer fazer uma aliança de verdade com Cristo, se tiver, se coloque de pé em nome de Jesus. Se tem alguém que quer se reconciliar ou se quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus nesta noite. Tem alguém? É todo mundo crente aqui? Levanta a mão aí se é todo mundo crente. Aleluia. Se não tem, que Deus e Cristo Jesus nos conceda uma nova oportunidade. Assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus.